E aí, o Matthew vai continuar aguardando pela justiça ou ele vai ter que fazer justiça com as próprias mãos após o embate dele com o Justiceiro? Eu acredito que o quinto episódio a gente vai ter o Demolidor de volta à ação. Foi isso que esse episódio quis nos mostrar. E assim, tem muitas coisas ainda que realmente a série precisa explorar. Então vem comigo, meus quesitos, pra gente conversar sobre esse quarto episódio de Demolidor Renascido. Bom, vamos começar falando aí primeiro sobre o Tigre Branco, todas as consequências que levaram à morte do Tigre Branco, e foi isso que a Angela foi lá falar com ele. Eu acho que foi até dolorido para o Matthew escutar ela dizendo: e aí, você libertou ele? Foi o suficiente você libertar ele para simplesmente horas após a libertação dele ele ter morrido? Todo aquele embate que eu falei no vídeo anterior, vou deixar aqui no card para vocês, é justamente a culpa que o Matthew tem em fazer justiça pelo lado tradicional. E aí cai no dilema da sobrinha do Tigre Branco também agora entrar para essa vida de vigilantes. E aí o que acontece? Como eu também mencionei lá no outro vídeo, provavelmente aqui ela vai usar o manto do Tigre Branco. Até deu um mero spoiler, ela calça branca, blusa branca, e provavelmente vai acontecer assim como aconteceu nas HQs, que ela se transforma a tigre branca, a tigresa branca ali, e começa a deter o crime, porque os vigilantes estão a pleno vapor em Nova York. É bem provável que a gente possa ver essa garota até nos Jovens Vingadores. E assim, o Matthew foi colocado em diversos dilemas morais, a personalidade dele, ela tá sendo moldada aí para voltar a ser o Demolidor. Ele começa a ver que pelo lado da justiça algumas coisas não funcionam da forma que ele gostaria que fosse. A gente tem ali o cara que roubou apenas um pacote de pipoca e foi preso, e os policiais debochando da cara dele, e após isso o Matthew acaba conhecendo o Leroy, esse indivíduo, e cara, no começo eu até estranhei ali, ó, o episódio, a série de fato tá abordando bastante o lado advogado do Matthew, né? A gente vê ele discutindo com a promotora ali para conseguir alguns dias a menos do que ele já tinha pagado da última vez, e assim, o Matthew ele cai na moral dele, né? O Leroy ali, ele justamente pisa no calo, falando que o problema de ele estar na cadeia hoje é um problema sistemático. É uma desculpa questionável, porque o roubo realmente não justifica nada, independente da situação que você esteja. Mas o Matthew, ele consegue enxergar que o sistema, além de ser falho, às vezes ele é injusto, porque o rei do crime hoje tá como prefeito de Nova York, uma pessoa que já foi acusada de diversos crimes. Então a série de fato ela joga com esse arco político aí, e também colocando o Matthew dentro da profissão dele em algumas situações muito complicadas, e eu gosto muito de ver isso aqui. E aí a gente tem o Matthew ali encontrando o policial, o Power, e questionando ele sobre a morte do Tigre Branco, sobre o Ayala. E ali no momento que ele tá conversando com ele, ele já provoca ele para saber se realmente foi ele que executou o Ayala. E aí a gente já sabe, porque nos bastidores a gente sabe que provavelmente é este policial. Então os policiais de Nova York, eles têm essa particularidade de usar esse símbolo, fazer essa união contra esse crime, mesmo que de uma forma deturpada, mas eu acho que basicamente cada um tá seguindo por si, né? Cada um tá seguindo os seus próprios caminhos dentro dessa revolta contra o crime. Aí a gente tem o Matthew indo lá e procurando a bala, né, o projétil, para saber de quem seria. A gente tem que entender que os policiais ali investigaram a cena do crime. Por isso que foi tão fácil do Demolidor encontrar ali o projétil. Os caras não fizeram investigação nenhuma, só tiraram o corpo do Ayala dali e tudo certo, para você ver que qualquer pessoa conseguia encontrar o projétil, se fosse uma investigação justa. Ele vai atrás do Justiceiro, e cara, assim, que cena! O Justiceiro aqui, ele não tem nada a ver com essa história de policial, ele não tá nem aí. Após o final da temporada dele, ele se esconde ali, tá basicamente inativo o Justiceiro aí. Porém, cara, ver o Matthew chorando aqui, o Justiceiro colocando ele no lugar dele, é pesado, porque assim, a gente vê de fato que há uma hipocrisia do Demolidor ao abandonar a carreira dele como Demolidor. Tá faltando um vigilante que
consiga resolver realmente os problemas da cidade de Nova York. E esse cara é o Demolidor. O próprio Justiceiro joga na cara dele aqui, falando que, cara, não adianta você fingir que nada tá acontecendo, porque tá. Ele tá abalado pelo fato da morte do Fog. E aí, basicamente, Frank Castle aqui coloca o Demolidor contra a parede, colocando os princípios dele à prova, falando assim: foi realmente suficiente você prender ali o alvo, né, o Bullseye? E assim, cara, eu acho que no final dessa temporada aqui, a gente vai ter o Demolidor rasgando o seu próprio código moral. Pode ser pelo alvo? Pode, mas também pode ser pelo Muse, ou aí o Muse, né? Mas eu chamo ele de Muse carinhosamente. E aí, por motivos muito piores. E por outro lado, enquanto nós temos o Matthew Murdock aí tentando se estabelecer, tentando ver se ele vai voltar realmente à vida de vigilante, nós temos aqui o Wilson Fisk, o prefeito, encontrando problemas burocráticos. Agora ele sai da vida do crime, quase sai da vida do crime, mas ainda assim ele vê que ele tem muitos impasses para fazer o que ele quer. Exemplo, era melhor continuar na vida do crime, que ele conseguia fazer muito mais, porque os desafios burocráticos da vida política ele tá vendo que são piores, né? Ele vendo ali que não é só ele chegar e querer fazer, tem várias burocracias, tem várias agendas aí para ele cumprir, e cara, ele tá ficando meio descompassado aqui, principalmente com os ajudantes dele. Eu realmente imaginei que ia acontecer uma certa cena nesse momento aqui que tem nos quadrinhos, ele perdendo completamente o controle e indo para cima aqui do ajudante dele, mas ele vê uma lealdade, né? Ele, como ele mesmo fala, que na vida que ele tinha, ele vê uma lealdade nesse garoto, que eu acredito que no final das contas vai de base também. Eu acredito que eles vão se inspirar na série do Pinguim ali, né? Fazer a gente acreditar que o Wilson Fisk tá bonzinho. Porque a gente viu que algumas coisas não mudaram nessa temporada em relação ao Wilson Fisk. E em primeira questão, a gente estava vendo um Wilson Fisk muito mais centrado, mas ele ainda não abandonou certos dilemas dele, né? Certas coisas que ele fazia, como o próprio amante dela aí, que a gente viu que no final das contas os dois estão em um impasse. Ver o Wilson Fisk nessa posição mostra que ele ainda assim ele é muito superior ao Matthew, né? Porque ele de fato tá fazendo coisas que o Matthew falou para ele não fazer. E o Matthew tá lá, o Demolidor tá ocupado ali nos dilemas morais dele, abatido com a morte do Fog, e ele esquece. E por isso que nesse sentido o Demolidor, ele tá completamente sendo irresponsável com a função dele como vigilante em Nova York, porque o Wilson Fisk, a gente viu que os velhos hábitos dele não mudaram, ele só mudou um pouquinho de perspectiva como ele faz as coisas, mas os métodos ainda continuam sendo os mesmos, e provavelmente ele vai começar a usar cada vez mais, até mesmo para conseguir aí o que ele quer na prefeitura. E por outro lado, a gente tem nesse final de episódio aqui o Demolidor voltando, né? Ou tomara que ele volte agora no quinto episódio. A gente vê o Matthew ali indo para cima do telhado, dar uma treinada ali, ver se ele tá tudo em forma, e provavelmente nós vamos ter ele no próximo episódio em ativo, porque ele viu que realmente o chamado dele diversas vezes foi aclamado aí por essa série, e aí agora a gente vai ter. Tomara, né? Porque assim, nós temos aí o Muse, ou o Muse, como eu gosto de chamar. Nós temos o Muse aqui, e assim, o Muse tá de olho em tudo. A gente vê ali a própria pintura dele assinada, do tigre branco. E aí, quem é esse cara, né? Quem é esse mistério? A gente tem um pouquinho mais dele aqui nesse episódio, já aprontando algumas coisas, mostrando como ele faz as artes dele, através do sangue das suas vítimas. E assim, esse cara, ele não é só um vilão, ele é um super vilão também, porque ele tem ali o seu esconderijo, tem o seu covil, mas tá basicamente igual o que ele faz nas HQs. Ele também pega diversas pessoas nas HQs, falam que até 100 vítimas que ele tem em mãos aí, fazendo basicamente tudo que ele tá fazendo na série. E cara, se a série conseguir adaptar o Muse, vai ser algo completamente bizarro. E um detalhe é que o Muse, ele tem alguns
poderes, podemos dizer assim, que ele consegue ficar invisível para o Demolidor. Porém, eu vou entrar em uma loucura aqui com vocês, meus quesitos. Eu tô em uma dúvida cruel aqui de quem seria o Muse, né? O Muse. Porque assim, eu acho que seria muito óbvio ser o garoto ali que conversou com a namorada, né, a doutora Glenn ali, a namorada do Matthew. Seria muito óbvio ser esse carinha aqui. Pra mim, pode ser? Pode, tá? Quase 100% de certeza. Mas se a gente tivesse um plot twist aí, de o Muse ser a própria doutora Glenn, pode ser algo totalmente fora da casinha, mas nesse último episódio aqui, a série até dá a entender, né? A série dá aquela enrolada ali, ela falando que caso ela contasse todos os segredos dos clientes dela, ela teria que acabar com a vida do Matthew. E tem outros episódios que ela se põe aí como umas falas meio duvidosas, se você pegar. Seria incrível, porque aí a gente teria um plot surpreendente, basicamente. Ela que provavelmente atraiu o Rei do Crime e a Vanessa para o escritório dela, em busca de acabar com eles também. Aí provavelmente ela está atrás do Matthew justamente porque ela sabe que ele é o Demolidor. Seria um plot muito ousado. Ela ali conquistando o Demolidor, tendo a confiança dele pra, no final das contas, o Demolidor descobrir que ela é o vilão aí que ele mais teme, porque provavelmente o Demolidor não consegue sacar. E aí também entra no aspecto de ele não conseguir perceber que tem algo errado com ela, porque o Muse aí, ele é muito sagaz. A gente já teve na Marvel mudança de gênero de herói aí. O próprio Taskmaster foi mudado o gênero dele, e aí eu não acho nenhum problema, porque não é algo tão fundamental assim para o vilão. Eu torço que seja, né? Apesar de parecer com um garoto lá, mas se fosse ela, seria incrível, assim. Eu acho que a série ia ganhar um grau muito maior de complexidade. Mas aí eu pergunto a vocês, meus quesitos, o que você está achando dessa primeira temporada do Demolidor agora no MCU? Eu tô achando perfeito, assim, os 4 episódios até agora, nenhum deles decepcionaram. A gente não tem como falar que essa série tá ruim. O enredo tá perfeito. Eu acho que foi a primeira vez que a gente tem uma série basicamente desconstruída, porque ela foi refeita e ela foi realmente refeita por um bom motivo. A Marvel tá acertando. Espero que no próximo episódio a gente tenha aí o Demolidor nativo, porque se não tiver, aí a gente vai começar a ter alguns questionamentos. Então já aproveita aí, vou pedir novamente, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu, claro, que te espero em um próximo vídeo, viu, meus quesitos? Fui!